Olá pessoal, hoje a dica é sobre o sinal PWM. PWM, Pulse Width Modulation, modulação por largura de pulso. Nos diagramas do Autorier e no dia a dia da oficina, a gente sempre encontra essa palavrinha, PWM. Eu tô aqui nesse caminhão, isso aqui é um New FH 2016, e durante a pesquisa que a doutoria está fazendo nesse caminhão, a gente descobriu que o sinal de acionamento do pedal do acelerador desse caminhão é um sinal PWM. Então eu resolvi mostrar para vocês o que é um PWM. Aqui na tela, olhando aqui, nós temos um típico sinal PWM. Um PWM é um sinal de onda quadrada, onde uma característica muito interessante, muito marcante de um sinal PWM é que a sua frequência é constante. Se você observar nesse sinal aqui, ó, esse sinal aqui é um sinal de 123, 124 Hz. Quando eu piso no pedal, o sinal varia, mas se você observar, a frequência varia muito pouco, ela praticamente não varia. Então uma característica de um PWM é que a sua frequência não varia. Um outro detalhe é que o período, como a frequência é o inverso do período, ó, o período desse sinal aqui na tela é um período de 8 milissegundos. Se você dividir 1 por 8 milissegundos, por 8 vezes 10 dá menos 3, você vai ter aproximadamente 123. Então o período desse sinal é de 8 milissegundos, ou seja, esse sinal ele começa aqui e termina aqui, quer ver? Deixa eu mostrar aqui melhor, olha só um detalhe aqui, ó. O cursor mostrando aqui, quer ver, ó? Daqui até aqui é o período desse sinal, depois ele se repete, ó, daqui até aqui ele se repete, ó. Esse sinal se repete a cada aproximadamente 8 milissegundos, ó. Daqui a aqui 8 milissegundos, daqui a aqui 8 milissegundos, ou seja, o período desse sinal daqui até aqui é aproximadamente 8 milissegundos. Então, o período e a frequência de um PWM são as principais características dele, não mudam. Pode observar, olha o período aqui, ó. Vamos fixar no período, ó. Variou o sinal variou, mas o período não variou e, consequentemente, a frequência não variou. Então, um PWM é um pulso de onda quadrada, onde a sua frequência e o seu período não variam. Mas o que é que varia? O que é que varia então em um sinal PWM? O que varia no sinal PWM é a largura do pulso. Observe, aqui na tela eu tenho aqui, ó, o Dutch Cycle, ou seja, a razão cíclica varia. Porque esse sinal aqui, ó, observando, o sinal começa aqui e vai até aqui. Isso é 100% do sinal. Só que esse sinal, ele tem uma largura de pulso positiva e uma largura de pulso negativa. Deste período desse sinal inteiro aqui, eu tenho aproximadamente a parte positiva, ou seja, o ciclo positivo desse sinal corresponde a 20% do sinal. Por isso que ele está me mostrando aqui que o Dutch positivo é aproximadamente 20. Agora, quando eu pisar no pedal do acelerador, ó, vou começar a pisar. Ó. Comecei a pisar no pedal, observe que o ciclo positivo está aumentando. O período não mudou, eu estou com o período marcado aqui, ó, o período não mudou, mas o ciclo positivo está mudando. Agora o ciclo positivo está em 40%, 50%, 50% e 60%. Ó, o período positivo, o ciclo positivo mudou. Então, num sinal PWM, o que muda é a largura do pulso. A largura do pulso positivo está aumentando e a largura do pulso negativo diminuindo. Olha só, a largura de pulso negativo menor do que a do positivo. Aqui, ó, agora olha o que acontece. A largura do pulso positivo está menor do que a do negativo. Então, num sinal PWM, o que muda é a largura do pulso. Beleza, pessoal? Então, quando a unidade de comando controla um sinal de largura de pulso modulada, um Pulse Width Modulation, uma modulação por largura de pulso, o que acontece é exatamente isso. Ó. Ela alimenta o componente, ou esse sinal varia
somente a largura de pulso dele. Onde é que a gente tem a aplicação disso? Por exemplo, esse pedal aqui, com o pedal livre, eu tenho um pulso positivo do sinal de aproximadamente 20%. Com o pedal totalmente acionado, eu tenho o pulso positivo 80%. Então, pedal acionado, pulso positivo 80%. Pedal livre, pulso positivo 20%. Então, isso é um sinal de sensor PWM, o sinal é PWM, certo? Só que esse sinal PWM ele pode ser usado em várias aplicações. Por exemplo, uma eletroválvula M-prop de um veículo common rail, a unidade de comando controla essa eletroválvula através de um sinal PWM. Por que isso? Porque se você observar, a média desse sinal, porque a tensão de pico desse sinal que eu estou aqui na tela, ó, atenção, esse sinal que eu estou na tela, ele tem uma tensão de pico de aproximadamente 24 volts, que está mostrando aqui, ó. Então esse ponto máximo do sinal é 24 volts. Mas se eu pegar esse sinal, e medir com um multímetro, ele vai marcar 24 volts? Bom, vamos pensar a respeito. Ó, o sinal começou 24 volts por 20% do período, depois 80% do período 0 volt. Então, se eu analisar, intuitivamente dá para eu ver, bom, esse sinal aqui, ele é 24 ou ele é 0? Bom, ele não é nem 0 e nem 24. Se eu medisse com um multímetro, uma tensão de corrente contínua aqui, por exemplo, o multímetro ia tentar fazer uma média desse sinal. Então ele não ia dar nem 24 nem 0. Se a largura do pulso fosse meio a meio, 50%, que eu vou tentar deixar 50% aqui, ó. Largura de pulso, vou tentar deixar ela 50%, pisei, opa, 47. Ó, deixei aproximadamente 50%. Então, metade da minha largura de pulso é 24 volts e metade é 0. Quanto que daria a média desse sinal se eu medisse com o multímetro aqui? Olha o multímetro ali, pessoal, quanto que tá dando, ó. O multímetro está dando 12, porque o sinal médio é 12. Porque ele é um sinal PWM, onde o ciclo positivo está dando 50% e o negativo 50%. Ou seja, a média do sinal é a média aritmética, certo? Então está dando 12. Agora, se eu pisar mais no pedal, o que vai acontecer? O ciclo positivo é maior do que o negativo. Qual é a média desse sinal? Bom, a média desse sinal agora, olha aqui no multímetro, é aproximadamente 16. Então, quando a largura de pulso positivo vai aumentando, agora pisei mais um pouquinho, aumentou mais a largura do pulso positivo. Quanto maior a largura do pulso positivo, mais próximo a 24 volts esse sinal estará. Então, olha só, se eu soltar o pedal do acelerador, o sinal agora, a média do sinal está dando 4. Então, se eu medisse o sinal desse pedal com um multímetro em tensão de corrente contínua, eu ia ter a impressão que o sinal era uma tensão de corrente contínua que varia quando eu piso no pedal. Mas, na verdade, ele é um sinal PWM cujo o ciclo de trabalho positivo e negativo variam quando eu piso no pedal. Então, esse sinal, além de ser utilizado em sensores, como é o caso aqui desse sensor do pedal do acelerador do NIO FH, ele também pode ser usado para controlar atuadores. Por exemplo, existem módulos, por exemplo, se eu pegar ali a caminhonete Volvo XC60, se você olhar, ela tem um módulo para controlar o ventilador de arrefecimento. O sinal que o módulo manda para controlar o ventilador de arrefecimento, para controlar o motor da ventoinha, é um sinal PWM. Então, quando o módulo manda um sinal PWM de largura de pulso positivo menor, a média do sinal vai ser menor, a média da tensão efetiva vai ser menor e a ventoinha vai girar mais devagar. Se o módulo quiser que a ventoinha gire um pouco mais rápido, ele aumenta o ciclo positivo do sinal, a tensão média vai aumentando e a ventoinha vai girando mais rápido. Então, através de um sinal PWM, a unidade de comando pode controlar com muita precisão a velocidade da ventoinha, porque ela pode ir aumentando milivolts a tensão de alimentação. Então o sinal PWM é muito útil para eu ter controle preciso de atuadores. Por exemplo, quando eu controlo uma ventoinha por relé, ou ela está ligada no máximo, ou numa velocidade intermediária por causa do resistor, ou ela está desligada. Agora, quando eu controlo uma ventoinha por uma tensão PWM, eu consigo variar a tensão média com que eu alimento essa ventoinha. Então eu consigo controlar essa ventoinha em N velocidades, porque eu vou variando a largura do
pulso desse sinal. Eu também tenho um exemplo, por exemplo, o aquecedor da sonda lambda. Se você olhar ali nos diagramas do Autorê, você vê que o aquecedor da sonda lambda normalmente é controlado também por um sinal PWM. Por quê? Porque a unidade de comando varia a largura de pulso e aquece o quanto ela achar que precisa o aquecedor da sonda lambda. Então, através de um sinal PWM, eu tenho informações precisas de sensores e eu tenho controles precisos de atuadores. Essa aí foi mais uma dica do Doutoria em Campo e espero que tenha ajudado. Até a próxima. Muito obrigado.